Tudo bem com vocês, igreja? Tudo bem com vocês também do nosso canal da Igreja no Gama? Vamos dar sequência à nossa série O Livro na Minha Mão, continuando com mensagens maravilhosas que Deus tem aberto para nós por meio da sua palavra, por meio da literatura da igreja. Nós vamos entrar nesse livro. Hoje já é a segunda mensagem do livro e agora estamos lendo o livro A Igreja é de Deus. É uma série de mensagens maravilhosas que Deus tem revelado para nós e nós queremos assim compartilhar com vocês. No capítulo 1, nós vemos aqui, nesse livro fala, o capítulo 1 nos mostrou que a igreja é do Deus único e santo. E isso estava em 1 Coríntios 1, versículo 2. Eu quero ler para vocês o que nos foi dito. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse foi o primeiro versículo do nosso primeiro capítulo. Esse versículo, ele vai nortear todo esse livro, vai nos dar uma direção, apontar-nos um caminho maravilhoso acerca da igreja de Deus. E aqui, quando Paulo fala aos coríntios, ele destaca essa frase, de maneira forte. Paulo chama a atenção dos coríntios dizendo que a igreja de Deus, ele coloca um A craseado, ele mostra que a igreja é de Deus. Ainda que ela esteja em Corinto, naquela cidade, mas a igreja não era as práticas, não era o decorrente ao que eles faziam. Não, a igreja era de Deus. Por que Paulo enfatiza isso? Porque ali os coríntios, eles viviam em uma mistura muito grande. Eles viviam em meio a filosofias, a muitos conhecimentos. Ali os coríntios, eles tinham muita liberdade de expressão. Logo, essa liberdade dava muito vazão à carne. Quando você tem muita liberdade, você tem muita vazão, dá vazão à sua carne. Então, eles tinham isso. Eles tinham muita idolatria, havia uma mistura, havia muita contaminação. Então, Paulo quis trazer essa palavra, que ele quis dizer para eles que a igreja é de Deus. A igreja não é de opinião humana, a igreja não é de conceitos, a igreja não era doutrinas religiosas, não vinha de filosofia, de interpretação humana. Não, ele quis dizer, a igreja é de Deus, veio de Deus e volta para Deus. Por quê? Porque a igreja, ela não é uma organização humana. A igreja é um organismo vivo, ela veio da parte de Deus. E assim como esse organismo vivo, a igreja funciona de maneira harmoniosa, de maneira equilibrada, de maneira de total responsabilidade no dispensar de um corpo. Como um corpo humano, tem muitas funções e cada função tem o seu propósito, tem um objetivo, tem a sua finalidade. Assim também a igreja. Ela tem diversos membros e cada membro tem a sua função no corpo. Então, por isso a igreja é um organismo vivo, não é uma organização humana. Por isso Paulo disse que ela é de Deus. E na sequência ele diz assim: e aos santificados em Cristo Jesus. Ele quis dizer, a igreja é para os santificados, para aqueles que foram separados. Quando fala de santificação na Bíblia, quer dizer separados. Separados do mundo, separados de tudo que é comum. Então, Paulo queria dizer para eles que eles deveriam ser pessoas separadas de todo aquele conceito, de tudo que os coríntios faziam. Eles deveriam ser pessoas separadas para esse serviço a Deus. E ele fala assim, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, quando o Senhor nos separa, é para sermos santos. O Senhor quer nos tirar do mundo, o Senhor quer nos tirar do pecado, nos tirar de tudo aquilo que não tem parte com Ele, para que sejamos pessoas santas, separados para esse serviço. Assim como foi com o povo de Israel, quando o Senhor tirou eles ali do Egito, o Senhor queria separar eles para oferecer um serviço a Deus. Mas o mais difícil ali para Deus não foi tirar o povo do Egito, e sim tirar o Egito de dentro deles. Então, quando o Senhor nos separa, Ele quer nos transformar, Ele quer que nós oferecemos um serviço agradável a Ele. E essa é a lição que nós vamos entrar agora no capítulo 2 do livro. O capítulo 2 tem por título: a estruturação e consolidação dos serviços.
Vamos desfrutar de lições importantes dentro do livro de Números, nos mostrando que todo serviço a Deus era um serviço de uma estrutura equilibrada. Eles tinham responsabilidade, eles tinham equilíbrio, havia uma coordenação nos serviços maravilhosa. E todo o serviço do povo de Israel é lição para nós. Podemos aprender com eles a também oferecer um serviço adequado, um serviço de excelência, um serviço que agrada a Deus hoje na igreja. Então vamos entrar aqui no livro de Números, começando no capítulo 3. Eu vou ler aqui para vocês. Aqui fala, Números 3. Do 3, eu vou começar a partir do versículo do 1, fala assim, ó: são estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Então, a Bíblia fala que aqui havia uma ordem, né? Vemos uma sequência. O Senhor primeiro nos mostra que Moisés, ele foi escolhido por Deus para ser profeta, para guiar, para ser líder do povo. Moisés e Arão. Especificamente aqui a Bíblia começa com Moisés. Então primeiro vinha Moisés, depois vinha Arão, depois o Senhor vinha levantando mais, né? Depois o Senhor de Arão, o Senhor levantou os seus filhos de Arão, depois aqui na frente vamos ver que o Senhor levantou a tribo de Levi, um após outro, todos vinham dar o seu serviço, um serviço que agradava a Deus. Então um serviço na sequência de outro, ninguém fazia o serviço do outro, não. Havia uma ordem aqui, uma ordem estabelecida por Deus. Porque Deus, ele é organizado. E também na igreja, o Senhor também quer nos ensinar a ter um serviço organizado na casa de Deus. Aqui no 5, versículo 5, o Senhor diz assim: faze chegar a tribo de Levi e dispõe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Como eu falei para vocês, um vinha após o outro, né? O Senhor falava com Moisés, Arão vinha servir também Moisés, os filhos de Arão vinham servir como sacerdote, depois vinha a casa de Levi servir a casa de Arão, os sacerdotes. Então um servia o outro, havia uma sequência, havia aqui um estabelecimento organizado. Tudo era conforme Deus tinha estabelecido, nada é por acaso. Deus também não age de maneira desorganizada e nem Deus de improviso, não. O Senhor estabelece uma ordem, Ele tem uma meta na sua casa. Então, todo o serviço, ele é disposto assim, com uma ordem, não é? Uma sequência, um após o outro, né? Cada um oferecendo o seu melhor para Deus. Porque aqui nós vemos que ninguém pode servir sozinho. Ainda que Moisés, ele era um líder, ele tinha a palavra, tinha o dom da palavra, era um profeta, né? Moisés era uma pessoa totalmente, né, qualificada, ele não servia sozinho. Então ninguém, absolutamente, ainda que ele se sinta capaz, ele não é capaz de servir sozinho. Todos nós precisamos servir juntos, porque a igreja é um corpo, é coletivo, né? O nosso serviço não é individual, mas é um serviço no corpo, um serviço que agrada a Deus, é um serviço junto, né? Em comunhão, como o corpo de Cristo. Aqui no 7 fala assim: e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante de toda a congregação, para a ministração do tabernáculo. Então, todos desempenhavam, um após outro, né, para uma melhor organização, para o serviço do tabernáculo. Aqui fala assim, ó: terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, ao ministrar no tabernáculo. Então, todos sabiam já o que fazer. O serviço era de maneira ordenada, distribuído. Para quê? Para que todos soubessem o que fazer e como fazer. Então, assim também na igreja, há muitos serviços. A Bíblia diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito é que distribui todo o serviço, né? Que coopere,
Todos nós podemos cooperar um após o outro, né? Andarmos em equipe, andarmos juntos e sempre apoiando o serviço do outro. Não há um serviço isolado. Eu tenho o meu serviço. Não. Todo serviço é de Deus, todo serviço é para a edificação da igreja. Então, todos nós devemos cooperar com o serviço uns dos outros. E no 10 fala assim: mas Arão e a seus filhos ordenarás que dediquem só ao sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Então, aqui também havia uma ordem. O serviço de Arão e de seus filhos era o sacerdócio. Ninguém poderia também entrar. Ninguém entrava, interferia, atrapalhava o serviço um do outro, não. Na igreja é um serviço coletivo. Nós só podemos cooperar. Nunca, jamais prejudicar o serviço de um irmão. Jamais, porque aqui o que se aproximasse morreria. Então, havia uma sentença aqui de Deus. Então, vamos trazer essa palavra para os dias de hoje. Aqui em Atos 6, o Senhor também nos ensina, nos dando essa mesma ordem. Atos 6, do 2 ao 4, diz assim: então os 12 convocaram a comunhão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos nestes serviços. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, aqui, o Senhor fala que os irmãos que serviam, os profetas que falavam por Deus, os irmãos que tinham o dom da palavra, eles tinham que estar livres, né, poder elaborar a palavra, poder estudar, cavar, garimpar a palavra para poder passar à igreja. Então o serviço foi constituído para os diáconos, para as diaconisas, os serviços da casa de Deus, a distribuição dos serviços, como servir à mesa, como a assistência às viúvas, os serviços. Aqui foi ordenado que tirassem da comunhão dos irmãos esse peso, essa responsabilidade dos irmãos para os diáconos e diaconisa, para que esses irmãos, eles que estivessem no ministério da palavra, pudessem fazê-lo com excelência, com dedicação. Ou seja, os irmãos que elaboram a palavra, eles precisam estar livres para fazê-lo, livre para estudar, para elaborar, precisa estar bem, né? Não é bom que esse irmão esteja envolvido em demais outros serviços, não. Esse irmão, ele tem o ministério da palavra, ainda que eles sirvam em outras coisas, mas ele precisa estar livre, totalmente liberado, tranquilo, para ele poder elaborar a palavra de Deus, né? Porque há outros irmãos para servir em outras funções na igreja, né? Graças a Deus há muitas funções para todo o corpo servir, né? Então essa é a palavra que o apóstolo Paulo deu aqui para os irmãos em Atos. Vamos continuar aqui então, né? Aqui vamos ver um ponto muito importante aqui também. Quando ele fala aqui, voltando para Números 3, no 11, ele fala assim: disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. O 13, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, são meus. Eu sou o Senhor. Então aqui é um ponto muito interessante, que o Senhor, ele estabeleceu como sacerdote, né, para servir os levitas, os primogênitos, né, aqui seriam os levitas, né? O Senhor queria o quê? O primeiro. O Senhor, ele quer ganhar o nosso coração, o Senhor quer ganhar em nós a primazia, aplicando para nós. Mas ele disse que desde que eles saíram do Egito, que lá foi morto todos os primogênitos, esse que ficou da casa de Deus, o Senhor consagrou, o Senhor trouxe para servir
no seu sacerdócio. Então, irmãos, nós devemos aplicar para nós hoje o quê? O Senhor, Ele dá muita vazão aos irmãos novos. Precisamos dar oportunidade, dar espaço para os irmãos novos, né, vir servir no nosso meio, né? Nós que já temos algum tempo, que estamos envolvidos em muitos serviços, devemos dar oportunidade para os irmãos que chegaram, servir. É uma graça envolver os irmãos nos serviços da casa de Deus, traz salvação, traz crescimento também para os irmãos. Então, esses irmãos novos, como os primogênitos, eles tinham esse sacerdote, eles tinham esse direito na casa de Deus, porque o Senhor falou, porque todo primogênito é meu. Então, o Senhor quer ganhar também a primogenitura. O desejo do nosso coração, o Senhor tem que ser para nós a primazia. Isso tem que estar em primeiro lugar também em nossa vida. Essa também é a aplicação. Agora vamos continuar aqui no outro ponto muito importante aqui, quando ele fala assim, ó, que o Senhor, Ele é um Deus organizado, é um Deus detalhista. Todo o serviço tinha, cada um já sabia o que fazer. Um cuidava das mesas, outro cuidava dos utensílios, outro cuidava das tábuas. Cada um tinha uma função. E tinha aqueles também que montava e desmontava o tabernáculo. Todos tinham uma função. Como na igreja, cada um tem a sua função, né? E todos nós podemos servir. O Senhor nos chama assim para servir. Aqui fala assim, ó, em Números 3, como nós já lemos, eu quero só ler aqui para vocês uma coordenação que eu li, que eu marquei aqui do livro, que eu achei muito interessante, para mim não errar nos nomes. Fala assim, ó. Arão e seus filhos dedicavam-se exclusivamente ao sacerdócio, cooperando com Moisés, Gerso, Merari e Coate, bem como seus filhos, tinham funções específicas que permitiam deixar os filhos de Arão livres para o sacerdócio. Aleluia, que estrutura cheia de pormenores, que organização no serviço de Deus. Cada um servia no seu serviço de maneira que podia cooperar com o outro, deixava a função do outro livre. Ou seja, há um serviço na casa de Deus que eu posso fazer e vai aliviar o serviço da outra, vai cooperar com o serviço de outro irmão. Então, assim, há um bom desempenho no serviço da casa de Deus. Eu achei muito rico isso. Agora vamos avançar um pouquinho. Aqui em Êxodo, o 12 e o 13. Vou voltar aqui para vocês, quando falei dos primogênitos. Quero ler para vocês. Aqui. Êxodo 12, no 12 ao 13 fala: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então mostra que esses primogênitos, eles tinham o sangue por sinal. Então, irmãos, todos nós que servimos hoje, nós servimos porque o sangue foi derramado. A graça de hoje, participar do serviço da casa de Deus, é porque nós vimos o sangue. Um dia o sangue foi derramado em nosso favor. O Senhor, como o primogênito, foi morto em nosso favor. Como foi morto para aqueles primogênitos. Então, hoje nós temos esse livre acesso. Pelo sangue de Cristo, nós temos acesso a servir a Deus na sua casa, que é a igreja. Isso para nós é uma graça, isso para nós é maravilhoso. Irmãos, não devemos desperdiçar nenhuma oportunidade. Tudo que chegar a nós, devemos agarrar. Quando te convidarem a um serviço, agarre. É graça, é privilégio para nós servir a Deus, servir a casa de Deus, que é a igreja. Oh, louvado seja Deus, é um serviço maravilhoso, servir o Senhor. Agora vamos voltar aqui para Números. Em Números 4... tem um ponto muito interessante aqui, de grande aplicação para nós. O 4 aqui, 15 e 16, fala assim: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabo de cobrir o santuário e todos os móveis dele. Então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação, que os filhos de Coate devem levar.
Aqui fala, Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá o seu cargo, o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá o seu cargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e os móveis. Então aqui está mostrando a distribuição dos serviços, a ordem que eles faziam esse serviço. Cada um tinha uma função. Isso é maravilhoso, irmãos. É porque não dá para detalhar muito, mas é muito rico ver tal organização. Como Deus distribuía naquela época, também o Senhor faz hoje na igreja. Cada um tem a sua função no corpo. Isso é maravilhoso. Aqui fala assim, ó, tudo estava estabelecido da parte de Deus para eles, porque Deus é um Deus organizado. Agora vamos avançar aqui um pouquinho mais. Como o nosso Deus é um Deus organizado, todo serviço, nada ali havia conflito, não havia confusão, tudo tinha um equilíbrio, né? Porque cada um sabia a sua função. Então nós devemos hoje ajudar, apoiar nossos irmãos nos seus serviços. Cada um tem a sua função, mas tem irmãos que pode ter alguma dificuldade, aí nós podemos ajudar. Jamais tentar tomar o serviço do irmão. Aqui vimos que havia uma sentença. Aquele que interferisse no serviço do outro, ele morreria. Então, o nosso serviço hoje visa a edificação da igreja, é vida, né? Devemos ajudar os irmãos a desempenhar a sua função na igreja. Voltando aqui para Números, eu quero mostrar outro ponto aqui, muito, muito importante. No capítulo 10, vamos avançar um pouquinho, porque é muito complexo essa mensagem, muito cheio de detalhes, é maravilhosa essa mensagem. No capítulo 10, do 12, é um ponto que me chamou muita atenção. Fala assim, os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Como eu falei para vocês que cada um tinha uma função, tinha aqueles que tinham a função de montar e desmontar o tabernáculo. Mas a Bíblia fala que o monte, que a nuvem os seguia. E quando a nuvem parava, ali eles ficavam. Mas quando a nuvem, que era a presença de Deus, seguia, eles tinham que desmontar o tabernáculo e seguir. Aí tinha aqueles que tinham essa função e seguia a nuvem. Ou seja, a nuvem aqui é maravilhoso, ela parava, eles paravam. Mas quando a nuvem seguia, eles seguiam. Mostrando que a nuvem era a glória de Deus, era a presença de Deus que estava com eles. Então, irmãos, na igreja, todo o nosso serviço é debaixo da presença de Deus, é debaixo da glória. Saiba que acima de todo o serviço tem uma glória, tem um repouso. Deus tem ali a sua presença, Deus fita ali o seu olhar. Deus está atento ao nosso serviço na casa de Deus. E aqui diz que a nuvem se movia. O serviço de Deus, ele também se move. Você está servindo uma coisa, você também tem a liberdade de deixar e fazer outro serviço. Ou seja, quando ele fala que se move, hoje nós trazemos também para o mover de Deus. O Senhor levanta, né? É pregação do Evangelho, é orar por vocês, agora vai vir um expor livro, aqui fala assim, era jornada após jornada, o Senhor sempre tinha, né, um mover atrás do outro, então hoje o Senhor tem também para nós, o Senhor levanta muitas, né, pregações, né, o CEAP, agora vamos ter o expor livro, né, o Senhor sempre tem, conferências, né, o Senhor sempre levanta algum mover em nosso meio, devemos estar atentos e seguir, um após o outro, né, o Senhor levanta esse serviço, vamos, o Senhor levanta aquele, amém, né, vamos abraçar toda causa, né? Tudo que o Senhor estiver em nosso meio, porque nós somos os seguidores do Cordeiro, aonde Ele for, nós vamos dizendo sim, amém. O Senhor fala, vamos fazer agora? Vamos fazer, amém? E um ponto muito importante aqui, que eu quero ler para vocês, está no capítulo 10 ou 12, vou voltar aqui para vocês. Quando ele fala assim, jornada após jornada, aqui. Sim. Ele fala assim, ó. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor,
por eles. Eles marchavam, né? Eles se posicionavam e eles marchavam. Aqui fala que havia um andar em coletividade, andar juntos, né? Eles seguiam em marcha. Isso me chamou muita atenção, porque o nosso serviço hoje não é individual, não é cada um fazer o que quer, como achar bem. Não, é um serviço junto, é em marcha, né? Eles andavam juntos. E aqui no livro fala que o Senhor, no Novo Testamento, ele fala de um andar, né? O andar peripatel, é um andar individual, é um andar como um indivíduo, sozinho, né? Você anda em fileira, mas sozinho. Mas quando ele fala, a Bíblia fala que andar juntos em fileira como exército, chama que é um andar estoiquel, é juntos, né? Como rebanho, como exército de Deus, em uma só marcha, em uma só pesada, né? Juntos, né? Como exército, né? O Senhor está ali, vamos juntos. O Senhor vai ali, nós estamos juntos, né? Não é nada individual, é coletivo, é como igreja, é como exército de Deus. Vai ter a pregação do Evangelho? Vamos sair juntos, né? Essa é o sentimento aqui que o Senhor falou, como fileiras, né? Achei muito rico. Deus estabelece líderes também aqui. Os seus líderes, né? Que são os profetas Moisés e Arão. Depois o Senhor estabelece príncipe por tribos. Achei muito rico aqui. É porque não dá para ler tudo. Mas o Senhor tinha uma ordem, né? Moisés, Arão, os filhos de Arão, Levi, tudo. Depois o Senhor também estabeleceu entre eles, em cada tribo, um príncipe. Era um cabeça daquela tribo, né? Para cuidar, para responder, para encorajar, né? Para que ficasse mais fácil o acesso até Moisés. Então, irmãos, hoje também nós podemos ser esse príncipe. Por exemplo, no nosso grupo familiar, você pode se levantar como um príncipe, um cabeça, alguém que respira esse serviço, alguém que esteja encorajando. Irmãos, vamos para a reunião, está apoiando, né? Movimentando o grupo, encorajando os irmãos, lembrando, mandando mensagem de encorajamento, né? Então, alguém que movimenta o grupo, alguém que encoraja, que vê quais os irmãos que está faltando, né? Quem são os irmãos que estão indo, quem não está. Isso é ser um príncipe, é um cabeça de um grupo, né? Todo grupo deve ter esse irmão para movimentar esse grupo. Isso é maravilhoso. E em Números 12, do 2 ao 10, é um ponto muito interessante, irmãos, que me chamou a atenção. Versículo 12, 2 de Números. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por meio de nós? O Senhor o ouviu. Então o varão Moisés, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Só para os irmãos entenderem. Aqui está falando que Arão e Miriam, eles se rebelaram. Eles falaram contra a pessoa, contra a liderança de Moisés. Eles falaram, acaso Deus só fala por meio de você? Será que Deus também não fala por meio de nós? E isso irou muito a Deus. Quando eles falaram isso, a Bíblia fala que o Senhor, imediatamente o Senhor desceu como uma nuvem para falar com eles. E o Senhor chamou os três. Mas aí aqui depois o Senhor chama só Arão e Miriam à parte. E o Senhor fala com eles. Olha aqui, escuta o que eu vou falar para vocês. Achei isso muito sério, irmãos. E olha o que Deus disse. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e lhes apresentaram. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Mas não é assim com Moisés. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Claramente e não por enigmas, pois ele vê a minha forma, ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? Ele falou assim, olha, com vocês, com profetas, eu falo de diversas maneiras, em sinais, em sonho.
Mas com Moisés eu falo boca a boca, porque Moisés é fiel em toda a minha casa. Então, logo um servo fiel, um servo que tem tal intimidade com Deus, né, tem tal proximidade, porque ele é fiel. Se Moisés é fiel em toda a casa de Deus, então o Senhor confia mais responsabilidade, o Senhor confia na pessoa de Moisés, porque ele mesmo diz que Moisés é fiel. Então, irmãos, todo o nosso serviço, o que o Senhor nos confiar, devemos ser fiel, para que o Senhor possa confiar mais serviço, né? Precisamos desempenhar com responsabilidade, com fidelidade. Assim era Moisés. E o Senhor não permitiu que ninguém falasse contra a liderança de Moisés. O Senhor falou: como vocês têm coragem de falar contra o meu servo Moisés? Aí aqui, seguindo, fala assim: e a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou. O Senhor, na hora, o Senhor se irou contra eles. E o 10 diz: a nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, irmãos, atente isso. Disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Então, aqui, na hora, Arão reconheceu a pessoa, a liderança de Moisés. Ele viu quem era Moisés. Ele chamou Moisés de Senhor. Ai, Senhor, te peço, não ponha sobre nós tal pecado. Ele não se referia apenas à lepra de Miriam. Miriam ficou leprosa, sim. Mas aqui, o mais sério, pior do que a lepra de Miriam, foi a nuvem ter se afastado. Eles perderam a presença de Deus. Eles perderam a glória de Deus. E isso que Arão falou assim: não ponha sobre nós esse pecado. Não nos dê esse castigo. Terrível coisa é perder a presença de Deus. Então, ele não temeu nem pela lepra, mas por perder a presença de Deus ali sobre eles. Então, irmãos, mostra quão sério é uma rebelião. Todo aquele que rebela contra uma liderança de Deus, como é sério. Nós deveríamos ter temor em falar contra uma autoridade, contra um líder da casa de Deus. Pode fazer o que for, ele é uma liderança, foi Deus que o constituiu. Devemos ter tamanho temor e respeito por esse irmão. Aqui na hora Arão se arrependeu, chamando até Moisés de Senhor. E ele disse: agimos loucamente. É loucura, irmãos, atentar falar contra a liderança de Deus. Mas ele se arrependeu. Imediatamente aqui diz que ele se arrependeu. Mas Moisés, aqui mostra a pessoa do líder, né? Aqui fala assim: Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Então, essa é a pessoa de um líder, uma pessoa que perdoa, quebrantada, que se compadece, ainda que haja um falar negativo, que haja um falar torpe, haja uma crítica ou uma provocação, né? Haja algum tipo de rebelião, mas esse líder ele deve perdoar e rogar por esse irmão, né? Porque terrível coisa, irmãos, é cair na mão do Deus vivo. O Senhor nos guarde de ter entre nós uma rebelião assim, conspirar, né, falar contra a liderança de Deus, é muito sério. Que o Senhor nos guarde nosso coração. E aqui um ponto muito interessante, que o Senhor falou para Moisés, então, tirar Miriam do arraial. Por 7 dias ela deveria se afastar do arraial, mas eles permaneceram lá, enquanto Miriam não voltou, eles também não avançaram. Vou ler esse só para concluir. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Então, irmãos, vemos que é um prejuízo para a igreja quando há uma rebelião. Há uma perca para toda a igreja, não só para a pessoa. Certamente o Senhor vai cobrar, mas toda a igreja sofre o dano, sofre o prejuízo, né? Toda a igreja é prejudicada. Então, que o Senhor realmente guarde nosso coração, né, com a liderança de Deus. Devemos amar, apoiar os nossos irmãos. Toda a liderança, todos que servem a casa de Deus, são pessoas honradas, pessoas dignas de respeito, né, dignas de honrados honorários, a Bíblia assim nos fala. Então, irmãos, essa é a lição de hoje, essa é a minha porção que eu ganhei nesse livro,
E para mim foi de grande ajuda, que espero que seja para vocês. Vocês que nos assistem também, continue acompanhando, né, o nosso canal, continue acompanhando todo o livro dessa série, A Igreja é de Deus. Os irmãos vão continuar com as mensagens que vão nos edificar e muito, que vai ser de grande ajuda para o nosso serviço na casa de Deus. Amém? E Jesus é o nosso Senhor.